Quantas vezes você já prometeu mudar, mas voltou a repetir os mesmos erros? Isso não é azar. Isso é autossabotagem. Fica comigo até o final, porque vou mostrar como identificar a autossabotagem e 3 passos simples para vencê-la. Deixa-me começar com uma pergunta simples. Quantas vezes tu já te sentiste preso num ciclo que parece não ter fim? Tu decides que vais mudar a tua vida. Decides que vais estudar todos os dias, treinar com disciplina, comer melhor, começar aquele projeto, dedicar-te mais ao teu trabalho ou ao teu negócio. No primeiro dia, a motivação é enorme. No segundo, ainda tens energia, mas de repente, tudo começa a perder força. E então, sem perceber, já estás a voltar aos velhos hábitos. Já estás a arranjar desculpas. Já estás a dizer para ti mesmo: depois eu faço, ainda tenho tempo, ou aquela clássica: na próxima segunda-feira eu começo. Mas a segunda-feira chega e tu não começas, e o pior não é só isso. O pior é a sensação de frustração que fica, é olhar para o espelho e pensar: por que é que eu não consigo? E deixa-me dizer-te uma coisa muito importante. Isso não significa que tu não tens capacidade, não significa que tu não és bom o suficiente. Não significa que a tua vida está destinada a ficar igual. O nome disso é autossabotagem. A autossabotagem é quando tu mesmo colocas barreiras no teu próprio caminho. É como se houvesse 2 versões de ti dentro da tua mente. Uma que sonha, acredita e quer conquistar. E outra que tem medo, que duvida, que encontra desculpas. E infelizmente, na maioria das vezes, essa versão que duvida é a que ganha. Pensa comigo, quantas oportunidades tu já perdeste porque deixaste a tua insegurança falar mais alto? Quantas vezes deixaste de falar com alguém, de enviar uma proposta, de te inscrever num concurso, de dar um passo em direção ao teu sonho, simplesmente porque a tua cabeça dizia: vai correr mal, você não é capaz, não vale a pena. Essa voz é traiçoeira, ela veste-se de lógica, veste-se de prudência, mas no fundo é medo. E o medo é o combustível da autossabotagem. Agora, vou dar-te alguns exemplos claros do dia a dia. Tens um exame importante para estudar, em vez de abrires o livro ou os apontamentos, vais pegar no celular. Entras no Instagram e quando das por ti já passaram 2 horas. Decides que vais treinar 3 vezes por semana. Mas quando chega a hora, a tua mente começa: tá chover, hoje estou cansado, vou amanhã. E amanhã nunca chega. Dizes a ti mesmo que vais começar a poupar dinheiro. Mas quando aparece a oportunidade de gastar em algo supérfluo, arranjas a desculpa perfeita: eu mereço. Percebes como funciona? Tu até sabes o que tens de fazer. Não é falta de conhecimento. Tu até tens capacidade. Não é falta de talento. Tu até tens tempo. Não é falta de horas no dia. O que te falta é vencer a tua própria resistência interna. E aqui está a grande verdade. A maior parte das pessoas não falha porque não pode. A maior parte das pessoas falha porque se sabota. Deixa-me usar uma metáfora. Imagina que tu és um carro, tens um motor potente, tens combustível no depósito, tens estrada livre à tua frente. Mas existe uma coisa: o travão de mão está puxado. Tu até aceleras, mas não sais do lugar. Ou pior, desgastas-te, consomes energia, mas não avançam. Esse travão de mão é a autossabotagem. E sabes, o que é mais cruel é que muitas vezes ela não aparece como algo óbvio. Ela aparece disfarçada de boas intenções. Tu dizes: hoje não vou fazer porque estou cansado, é melhor descansar. Não vou começar agora porque quero planejar melhor, ou até não vale a pena tentar porque
ainda não estou preparado. Essas frases parecem racionais, mas na maioria das vezes são apenas desculpas bem maquilhadas. E cada vez que tu acreditas nelas, dás mais força à versão de ti que duvida. Mas atenção, não estou a dizer isto para te culpar. Estou a dizer isto para te mostrar que não estás sozinho. Todos nós, sem exceção, já passamos por isto. Até os grandes atletas, os grandes empresários, os artistas, os líderes, todos eles enfrentam a autossabotagem. A diferença é que eles aprenderam a reconhecê-la e a não deixar que essa voz dentro da cabeça tenha a última palavra. Vou partilhar contigo um pequeno exemplo real. Havia um rapaz que sempre sonhou em escrever um livro. Ele tinha ideias incríveis, até começou a escrever os primeiros capítulos, mas cada vez que se sentava para continuar, a voz dentro da cabeça dizia: isto não está bom, ninguém vai ler. Tu não és escritor de verdade. Resultado, ele ficou anos a adiar, anos a duvidar. Sabe quando é que ele finalmente publicou? Quando percebeu que essa voz não ia desaparecer. Ele simplesmente decidiu escrever apesar dela, e essa é a chave que eu quero que entendas. A autossabotagem não desaparece sozinha. Ela vai estar sempre aí a tentar puxar-te para baixo, mas cabe a ti escolher a quem vais dar ouvidos. Agora, para tornar isto ainda mais claro, deixa-me enumerar alguns sinais típicos de autossabotagem. Se te identificares com eles, já sabes que ela está a atuar na tua vida. Procrastinação constante, mesmo quando tens tempo, expectativas irreais, ou fazes perfeito, ou não fazes autocritical, exagerado, nunca nada que faças parece suficiente. Medo de falhar tão grande que preferes nem tentar. Comparação contínua com os outros, o que só gera frustração. Começar projetos com entusiasmo, mas nunca terminá-los. Identificaste-te com algum destes pontos? Se sim, não te preocupes. Isso não significa que és fraco. Significa apenas que és humano. O que importa é o que vais fazer daqui para frente. Porque no momento em que reconheces a autossabotagem, já estás um passo mais próximo de vencê-la. O inimigo mais perigoso é aquele que tu não vês. Agora que consegues vê-lo, já tens metade da batalha ganha. E a partir de agora, quero que guardes esta frase. Eu não sou vítima da autossabotagem. Eu sou maior do que ela. Porque no fundo, se o inimigo está dentro, o herói também está. Agora que tu já conseguiste identificar a autossabotagem, chegou a hora de dar o passo mais importante. Como vencer isso na prática? E eu quero partilhar contigo 3 estratégias simples, mas extremamente poderosas. Elas funcionam porque atacam diretamente os mecanismos internos da autossabotagem. Se aplicares estas 3 estratégias, não importa se falhaste até hoje, tu vais começar a ganhar força, disciplina e resultados de verdade. O primeiro passo para vencer a autossabotagem é clareza. Deixa-me explicar. A maioria das pessoas falha porque define objetivos gigantescos, vagos ou inalcançáveis. Elas dizem: quero mudar de vida, quero ser rico, quero ficar em forma. Mas estas frases não são metas, são desejos. E desejos sem clareza alimentam a procrastinação. A tua mente precisa de algo específico. Por exemplo, em vez de dizer quero ser mais saudável, diz vou beber 2 litros de água por dia. Em vez de dizer quero estudar mais, diz vou estudar 30 minutos de matemática todas as manhãs. Em vez de dizer quero ganhar mais dinheiro, diz vou poupar R$50 por mês. Percebes a diferença? Metas claras e pequenas são como pequenas vitórias diárias. E cada vez que alcanças uma vitória, o teu cérebro registra. Eu consigo... E quando o teu cérebro começa a acreditar nisso, a autossabotagem perde força. Pensa assim, imagina que você quer escalar uma montanha
enorme. Se olhares para o topo, vai sentir medo, vai sentir distância, mas se olhares apenas para o próximo passo, de repente a montanha deixa de parecer impossível e passo a passo tu chegas lá. Então a primeira estratégia é esta: transforma os teus objetivos em passos claros, pequenos e específicos. Não tentes mudar tudo de uma vez. Muda uma coisa de cada vez, mas muda com consistência. O poder dos 5 minutos, a segunda estratégia é a ação imediata. E esta é, talvez, a mais poderosa de todas. Sabes por quê? Porque a autossabotagem vive no espaço entre a decisão e a ação. É naquele momento em que tu pensas, preciso de fazer isto, mas não ages de imediato, que a tua mente começa a inventar desculpas. A boa notícia é que existe um truque simples para calar essa voz. Chama-se a regra dos 5 minutos. Funciona assim. Sempre que tu tiveres algo para fazer, seja treinar, estudar, arrumar, escrever, começar um projeto menos, compromete-te a fazer apenas 5 minutos. Só isso. 5 minutos por quê? Porque o mais difícil não é continuar, é começar. Quando tu começas, a resistência diminui. É como empurrar um carro. Os primeiros segundos são os mais difíceis, mas depois que ele começa a andar, fica muito mais fácil manter o movimento. Vou dar um exemplo. Imagina que tens de estudar uma matéria difícil. A tua mente começa: tô cansado, não vou conseguir, vou deixar para mais tarde. Aplica a regra. Diz para ti mesmo: ok, vou estudar apenas 5 minutos. Quando te deres conta, já passaram 20, 30, 40 minutos. Porque o mais difícil já ficou para trás. Começar. Então lembra-te sempre, não esperes motivação para agir. Age primeiro e a motivação aparece depois. A terceira estratégia é criar o ambiente certo. Muita gente acha que disciplina é apenas força de vontade. Mas a verdade é que o ambiente em que tu vives influencia muito mais as tuas ações do que a tua força de vontade. Por exemplo, se queres parar de comer doces, mas a tua casa está cheia de bolachas e chocolates, adivinha, vais ceder. Se queres estudar, mas o teu celular está ao lado a apitar notificações, adivinha, vais distrair-te. Se queres treinar, mas depende sempre de esperar pela motivação, adivinha, vais falhar. Por isso, a chave é organizar o teu ambiente para trabalhar a teu favor. Alguns exemplos práticos: coloca os livros de estudo em cima da secretária, já abertos, para não haver barreira para começar. Deixa a roupa de treino preparada de véspera, para não depender da tua vontade no dia seguinte. Usa aplicações de bloqueio de redes sociais quando precisares de foco. Rodeia-te de pessoas que têm hábitos que tu queres desenvolver. Lembra-te, disciplina não é lutar contra ti mesmo todos os dias. Disciplina é tornar o certo mais fácil e o errado mais difícil. E quando o ambiente trabalha contigo, a autossabotagem perde espaço. Recapitulando agora, vamos recapitular os 3 passos. Clareza: define metas pequenas, específicas e alcançáveis. Ação imediata: aplica a regra dos 5 minutos para começar já. Ambiente certo: organiza a tua vida para que o sucesso seja o caminho mais fácil. Estas 3 estratégias parecem simples, mas são transformadoras, e se aplicares, mesmo que em pequenas doses, vai sentir diferença já nos próximos dias. E quero terminar esta parte com uma reflexão. Autossabotagem não é um monstro que precisa de ser derrotado de uma vez. Ela é uma sombra que precisa de ser vencida todos os dias, com pequenas escolhas. Cada vez que tu ages, apesar da voz que diz para desistir, cada vez que tu cumpres uma pequena meta, cada vez que tu organizas
o teu ambiente para vencer, tu estás a calar a autossabotagem. E aos poucos a tua mente começa a acreditar mais em ti. E quando tu acreditas em ti, nada pode parar ti.